Sabe aquele projeto onde você tem uma identidade visual, um esquema de cores que você deseja seguir e depois deseja reaproveitar esse mesmo esquema de cores em outros projetos de pesquisa? Pois então, para esses casos é possível gravar uma paleta de cores personalizada. Isso pode ajudar para várias outras aplicações dentro do DataViv. Uma delas, e a mais óbvia, é justamente quando eu utilizo um, um esquema personalizado que representa a identidade visual da minha empresa. ah, Todo e qualquer gráfico depois, ou todo e qualquer relatório que eu venha a fazer, eu posso utilizar essa mesma paleta. Ou seja, isso vai me poupar tempo. E quando eu unifico a importação de relatórios e também o uso de paleta personalizada, isso acaba acelerando o meu processo de construção do relatório. Então, para construir uma primeira paleta, eu vou buscar uma variável qualquer. Então, vou pegar aqui a variável de regiões. E ele vai inserir com o esquema de cores padrão do meu estilo. Eu posso modificar no canto inferior direito para definição de cores, e aí ao clicar na paleta de temas, eu posso escolher um tema dentre esses que estão disponíveis. Então aqui ele vai modificar todo o esquema de cores. Uma nova variável que entre, ela continua com o padrão da visão, mas eu posso clicar com o botão direito, copiar o formato, botão direito, colar o formato. Além das cores, ele mudou o tipo de gráfico, basta que eu retorne. Bom, esse é um tipo de aplicação. Agora, para construir o meu esquema de cores, eu preciso partir de algo que já está na tela. Então, eu vou utilizar esse gráfico de regiões. Vou clicar nas cores. Então, eu vou modificar aqui a minha primeira cor para uma diferente, a segunda. Então, ele já vai modificando na lateral. Então, eu vou colocando aqui outras cores. E isso quando eu tenho um esquema de cores que ele é maior, que ele exige que eu tenha mais cores de representação, eu vou clicando no botãozinho de mais, e aí quando eu tiver uma categorias, ou assim, um gráfico com muitas e muitas categorias, ele vai assumindo as próximas cores, até o ponto que ele começa a repetir, porque ele não encontra mais na paleta. Mas nesse caso aqui, eu modifiquei algumas cores, e aí eu vou clicar na estrela. Ao clicar na estrela, eu vou colocar o nome, então, paleta personalizada. Vou dar um OK. Quando eu for puxar uma outra variável, vou colocar aqui numa tela em branco, e ele vai entrar já com algumas cores, eu posso determinar que eu quero, dentre essas, a definição de cores, clico para aplicar um tema, e aí os meus temas de cores, eles são os primeiros a serem apresentados. Então, ao clicar, ele vai colocar para mim dentro do meu esquema de cores. Então, agora, desta forma, eu consigo aplicar essa paleta para diferentes elementos gráficos que eu tiver na visão. Então, é uma ferramenta útil para deixar já gravado o esquema de cores, seja o seu esquema de cores da sua empresa ou dos principais clientes, de modo que agiliza ali a construção de gráficos e tabelas.